Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura bíblica, nossa sequência de todos os dias durante a semana, nossa sequência de leitura com alguns comentários bíblicos. Hoje nós vamos ler no capítulo 19 do segundo livro dos Reis, a continuação da história de Ezequias contra o rei Senaqueribe. Se você aprender esses nomes, alguns desses nomes, ao menos os mais importantes, a mensagem fica um pouco mais evidente no seu coração. Então venha para a leitura de hoje, segundo Reis 19. E aconteceu que, tendo Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Que é que ele tinha ouvido? Agora já faz parte da leitura anterior. O que é que ele tinha ouvido que ele deixou em tanto desespero rasgar as roupas e se cobrir de saco, de cinza e às vezes de terra de pó? Era uma forma de demonstrar extremo desespero, medo, decepção, fracasso, enfim. Era a maneira de demonstrar para todas as pessoas, para todo mundo e até para Deus, seu sentimento de desespero, de medo, de fracasso e até de arrependimento. Então, quando os mensageiros chegaram para o rei e disseram como eles tinham sido afrontados, o recado do inimigo, que o inimigo estava vindo para destruir tudo, aí o rei recebeu o recado. E aí chegamos no verso 19, rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e, detalhe, e entrou na casa do Senhor. O melhor lugar para você entrar quando você está em desespero é na presença de Deus. Quaisquer que sejam as notícias, nós nos desesperamos porque somos seres humanos. O nosso sistema humano é fadado a sofrer influência das notícias, das circunstâncias que a gente está vivendo. Mas aí mesmo em desespero, não vai evitar desespero. As coisas que a gente sofre não evita desespero. Nós passamos por lutas, por sentimento de fracasso. Mas aí junto com o desespero, entre na presença do Senhor. Entre na casa de Deus. Busque em oração a face de Deus. E esse primeiro verso já é o suficiente para a gente trazer para nós um pensamento de orientação do que fazer. É bem possível que eu esteja falando com alguém que esteja passando por alguma coisa assim. E aí a gente já recebe a orientação. O que fazer? Faça o que o rei fez. Em 2 Reis 19, primeiro verso. Com a roupa rasgada, com um vestido de saco, era um tecido e a forma dele se vestir, especialmente para o rei, que se vestia da melhor maneira possível, ele se vestia do pano mais simples e algumas vezes pegava cinza do forno ou terra do chão e jogava na cabeça. Era demonstração de desespero, que é o que alguém pode estar passando agora. Desespero extremo. E, segunda coisa, e entrou na casa do Senhor. Qualquer pessoa que entrar na presença do Senhor em desespero vai receber do Senhor da casa, vai receber algo. Você só não recebe algo do Senhor da casa se você não entrar na casa do Senhor. Mas se você entrar na casa do Senhor, você vai receber algo do Senhor da casa. Olha quanto isso é bonito, o quanto isso conforta o nosso coração. Vamos ler o verso 2. Então enviou a Eliaquim o mordomo, e a Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto
e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou ao seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías. Ai, gente, como é que é bonito você ver um homem em desespero entrar no templo do Senhor, comentário do primeiro verso. Segunda coisa, enquanto eu estou na presença do Senhor, enquanto eu estou na casa do Senhor, diante do Senhor da casa, vão lá e consultem o profeta. Vão lá e atualizem o profeta das coisas que estão acontecendo agora. Aqui a gente vê o papel importante do sacerdócio do profeta que ele desempenhava como intercessor do povo, como intercessor de Israel para com Deus. Enquanto o rei fica na casa de Deus, em comunhão com Deus, ele mandou os seus auxiliares, os seus mensageiros, os seus homens importantes. E não foi só os importantes que haviam recebido os mensageiros do inimigo, mas aqui diz que ele mandou também os oficiais. É o verso de número Rabsaque, e para superá-los, não é nesse verso, que ele envia os homens, os importantes, os oficiais, para falar com o profeta. Então, ele usou duas frentes, usou dois meios. Ele mesmo ficou diante de Deus e mandou atrás do profeta. E o profeta era, sim, o intercessor do povo, era quem falava com Deus. Ele fez tudo certo. Não só agora, mas ele já tinha feito tudo certo no reino. Ele já tinha tirado toda a idolatria, tudo que não estava legal com Deus, tudo que era ilegal, toda a forma de adoração que não era legal com Deus, ele removeu. E agora ele tinha a oportunidade de rogar a Deus, de enviar ao profeta e até de ser recebido. Tanto ele por Deus, quanto ser recebido pelo profeta. E aí a gente vai vendo o cenário que vai se formando. A situação é terrível? Terrível, sim, terrível. A situação era terrível mesmo. O inimigo era extremamente forte e eles estavam extremamente fracos, mas estavam fazendo tudo certo. E aqui é o que importa, não importa se você é extremamente fraco, debilitado, você é o menorzinho dentre todos os irmãos, que você pode argumentar isso, eu sou o menor entre todos os irmãos. A questão não é ser o menor, ou ser o mais fraco, ou o mais debilitado. A questão não é essa, a questão é se você está fazendo tudo certo. Ezequias estava fazendo tudo certo. E o bonito, meus irmãos, é justamente isso, que ele estava fazendo tudo certo e por isso alcançou misericórdia. A nossa leitura parece que nem avança, né? Pois é muito saboroso a gente apreciar assim. Ser fraco não é a questão. A questão é estar na vontade de Deus, fazendo o que é correto, no seu posto de dever e tomar atitudes que são corretas também. E aí a Bíblia diz aqui que ele enviou e mandou dizer para o profeta Isaías: faze, pois, oração pelo restante que subiste. O que será que diz essa expressão, né? Aqui é a primeira vez que Isaías aparece em 2 Reis, ainda não tinha sido mencionado. Como já disse para vocês, essa história é paralela em Crônicas e é paralela também no próprio livro de Isaías. Possivelmente esse trecho aqui foi escrito por Isaías no livro dos Reis, porque lá em Isaías 36, ele conta a mesma história com palavras muito semelhantes. E a história também é contada em 2 Crônicas, o capítulo é o de número 32. A mesma passagem contada em 3 locais, ocasiões diferentes na Bíblia.
Pois bem, quando ele mandou os mensageiros dizendo, fale com Isaías e peça para Isaías orar. A função de Isaías era justamente essa. O profeta é um homem que fala de Deus para as pessoas, mas ele também tinha o papel de falar, de orar. E o rei pediu justamente isso. Isaías, faz o que você foi chamado para fazer. Ora, e ora pelo restante que subiste. Ou melhor, eu me li errado. Pelo restante que subsiste. Pelo restante que subsiste. Subsistir é que sustenta, que ainda aguenta, que ainda está de pé, que ainda suporta. E o que é orar pelo restante que ainda subsiste? Lembra que no capítulo anterior, capítulo 18, esse rei, chamado Senaqueribe, já tinha vindo contra Judá e já tinha tomado as cidades fortes. Isso está no capítulo 18, deixa-me ver aqui qual é o verso. O verso é o de número... verso de número 13. No ano 4º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então ele estava contra Judá, contra as cidades de Judá, e venceu algumas cidades. Esse é o final do verso 13. Contra todas as cidades fortificadas e as tomou. Mas agora, será que ele tomou tudo? Aqui nós temos no 2º Reis, capítulo 19, pelo restante que subsiste. Quer dizer, Isaías, nas minhas palavras agora, hein, gente? Nas minhas palavras, o rei estava dizendo, Isaías, ora pelo restante que ainda está de pé, que ainda não caiu, pelo restante que ainda está lutando. Ora por quem ainda não caiu. E aqui, meus irmãos, nós novamente voltamos para a nossa mensagem para nós, para a lição do dia de hoje. Muita gente tem caído, muita gente tem sofrido, muita gente tem perdido a fé, muita gente tem sucumbido com os cuidados do mundo e os cuidados consigo mesmo, tem sua fé corrompida, mas ainda tem um restante que subsiste. E aqui está eu, você, nós ainda estamos subsistindo. Mesmo que você se considere o menorzinho entre todos os irmãos, mas ainda temos subsistido. Sim, os que confiam no Senhor subsistirão. O ímpio não, são como a moinha que o vento espalha. Mas no dia do juízo, quando Deus vier cuidar, o ímpio não subsistirá, mas Deus dará graça ao justo. Como deu ao justo Ezequias. Então a história é muito bonita, né? Ele disse, no verso de número 4, faz, pois, oração pelo restante que subsiste. E os servos do rei Ezequias foram a Isaías, foram levar o recado do rei. E Isaías lhes disse, assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que eu porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, a espada o farei cair na sua terra. Olha, não estamos nos regozijando com a derrota de quem quer que seja. Nós nos regozijamos com a vitória que Deus prometeu para nós. Não que alguém vai cair, mas que nós não cairemos. Deus há de sustentar os seus, cuidar dos seus, assim como cuidou de Ezequias. Então, lemos a história lá atrás para pensar em nós no dia de hoje. Pois bem, eles tinham falado aqui que Deus mandou dizer para o rei, vai e dize para o rei, retorna para o rei, assim diz o Senhor. Quando um profeta de Deus, a exemplo de Ezequias, falava, assim diz o Senhor, gente, não tinha nada que podia mudar. Quando Samuel disse, assim diz o Senhor, quando todos os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor. Lembra na história, uma das passagens mais bonitas que eu me lembro, de quando Samuel foi encontrar-se com Jessé.
e ele iria ungir o novo rei, que era Davi, que seria o filho de Jessé. E ele chegou em Samaria, e ele entrou, subiu na cidade, chegou na cidade. Os anciãos da cidade vieram encontrar com ele com as pernas tremendo. A Bíblia diz que os joelhos dele batiam uns nos outros, tremendo. E eles vieram encontrar-se com Samuel no meio do caminho e disseram: tua vinda é de paz? E o profeta disse: sim, minha vinda é de paz. Só vim sacrificar ao Senhor. E o irmão Brano, nosso profeta, prega na mensagem escutando a sua voz. Ele diz assim: a voz de Deus era de muita valia naquele tempo. O assim diz o Senhor era de muita valia. Quando um profeta dizia assim diz o Senhor, podia acontecer o que acontecesse. As probabilidades poderiam ser as piores possíveis, mas acontecia conforme o assim diz o Senhor. Acontecia. E Isaías não é para menos, um profeta maior da Bíblia. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, ele vem contra ti, mas ele voltará e ele cairá. Cair aqui é perder, ser derrotado, fracassado. Vai, diz ao seu Senhor, diz ao rei, diz a Ezequias, ele está no posto do dever, ele fez tudo certo. Assim diz o Senhor, o rei virá contra ti, o problema virá contra ti, até as doenças virão contra ti, mas assim diz o Senhor, ele voltará e ele cairá à espada. Bom, isso aqui era suficiente para trazer paz. Teve mais desenrolar aqui na história que nós vamos ler ainda, né? Vamos continuar. Mas é suficiente para você já se encher de energia de Deus para o seu dia, para a sua semana, não importando qual o desafio. Vai, continua no tratamento, irmã. Continua faça os exames, não deixa de fazer os exames, não deixa de ir no médico, não deixa de tomar a medicação, não deixa de falar com Deus e de encomendar seus filhos, sua família, não deixa de fazer nada disso, mas confia, quem está na vontade de Deus é protegido por Deus, Deus guarda eles. E tem assim diz o Senhor, uma promessa para nós, para mim, para você, para o dia de hoje. Quais? Existem muitas, mas a maior delas está lá em São Mateus, último verso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Existe uma promessa maior do que essa? Eis que eu estarei convosco, mesmo em vós, todos os dias até a consumação dos séculos. É o último capítulo de Mateus ou é de Marcos? Deixa-me ver aqui. E ele fala essa palavra como uma promessa sobre todas as promessas. Sobre todas. Porque tem a promessa da cura divina? Tem a promessa da cura divina. Isaías 53 é a promessa da cura. Mas a promessa da companhia de Deus conosco o tempo todo, verso 28, capítulo 28, verso de número 20 de São Mateus. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Quer maior promessa do que essa? Quer assim diz o Senhor maior do que esse? Então, na companhia do Senhor, conosco, todos os dias até a consumação dos séculos, te dá paz, te dá certeza da vitória. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe seu lar, sua vida, ao longo desse dia, ao longo dessa semana que só está começando. Deus abençoe a todos. Eu vou ler as notificações depois que terminar a programação. Tenham todos um bom dia, uma boa semana com Jesus.